Quer criar mais dinheiro? Claro que quer. Até as pessoas que a gente, numa conversa, observa a pessoa falando que não. Ah, não, eu não ligo mais para isso, eu já crio o suficiente, eu já isso, eu já aquilo. No fundo, o que move as pessoas ainda é a criação do dinheiro. E a gente sente essa energia, né? Você sente a vibração, a pessoa tá ali falando que não, o dinheiro não é o mais importante, mas no fundo, a energia dela vibra isso. E eu quero trazer esse ponto para você refletir. Independente de que em camada social você está hoje, reflita sobre isso. Reconhecer o que é importante e ser honesto com você mesmo. Muitas vezes, numa rodada ali de conversa, de negócios, eu, Liz, prefiro ficar calada do que colocar a minha opinião, porque eu não escolho de jeito nenhum ser hipócrita, né? Ou falar algo que vai estar contrário à minha vibração. E eu observo isso nas pessoas. O que você fala, se não tiver congruência com a sua energia, as pessoas irão sentir. Eu, às vezes, estou ali numa rodada com várias pessoas e alguém diz assim, ah, não, eu hoje faço as coisas só pelo prazer. Eu trabalho só pelo prazer, eu não trabalho mais pelo dinheiro. Claro, cobrar é importante, né? Determinar um valor é importante para selecionar quem eu vou atender. E não é essa a energia que a pessoa está passando. A vibração dela é diferente. Liz, como é que eu faço para eu sentir a vibração das pessoas? Você precisa entender primeiro duas coisas que você precisa entender. Primeiro que tudo é energia, tudo. Alimentos, cosméticos, dinheiro, pessoas, estômago, rins, cérebro, olho, fala, voz, tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo. O carro, a casa, as roupas, o que você fala, uma corrente, o esmalte na unha, o dinheiro no bolso ou na conta, tudo é energia. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Tudo é energia, Liz. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Cocô é energia, a comida, a geladeira, o carro, o trânsito, tudo é energia. A primeira coisa que você precisa entender é isso, ok? Entendi. Eu vou botar isso no meu mental. Tudo é energia, tudo é energia, tudo é energia. Captou isso? Ok. Cada energia vibra numa frequência. Cada situação vibra numa frequência energética, numa frequência de energia. Liz, mas a energia não é tudo igual? É, a energia é tudo igual, mas muda a densidade, muda a frequência da energia. E aqui é onde começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas que você precisa entender. Quer entender de dinheiro? Quer entender de pessoas? Porque entender de dinheiro é também entender de pessoas. Transitar entre as pessoas fará com que você crie mais dinheiro ou mantenha o dinheiro que você já tem. Porque também tem isso, né? Criar dinheiro é fácil. Ao longo desses quase 14 anos que eu venho trabalhando com pessoas, eu vi muitas pessoas, muitos clientes conquistarem, mas não conseguem se manter. Por que, Liz, que não consegue se manter? Porque para eu me manter aqui, eu tenho que manter a frequência. Para eu criar aqui, eu não tenho que estar nessa frequência. Eu posso oscilar nessa frequência e aí eu crio esse dinheiro. Eu crio esse patrimônio. Eu crio esse padrão de vida. Eu oscilo e aí eu crio. Agora, para manter, eu tenho que estar nessa frequência ou mais. Eu tenho que estar nesse padrão frequencial ou elevar mais. E é isso que eu vejo hoje. As pessoas falam uma coisa, mas vibram outra. Entende? Ah, eu isso, eu aquilo, eu não quero isso, eu tô bem, mas energeticamente você sente que a pessoa não tá bem. E aí nós temos algumas frequências que eu posso aqui pincelar para você raciocinar. Por exemplo, frequências baixas. Vamos falar sobre as frequências baixas, né? Várias pessoas fluem nessa frequência. Independente de você estar batalhando para pagar a sua conta de luz ou se você está batalhando para pagar a prestação daquele apartamento. Porque a gente tem aí, por exemplo, a frequência de angústia e desespero, ela flui tanto na pessoa que está ali ralando para pagar a conta de luz de R$300,
quanto naquela pessoa que está ralando para pagar a prestação do apartamento de 38 mil reais. Entende? Desespero, angústia, preciso fazer essa grana essa semana, preciso fazer essa grana essa semana porque está vencendo, a prestação do apartamento é 38 mil ou 300 reais de conta de luz. A frequência de densidade, de angústia, de desespero, ela vai oscilar em todas as camadas. Então, vamos lá. Frequências baixas. Vergonha. Vergonha é a frequência mais baixa. Vergonha da sua situação, vergonha do que você fez, vergonha do que você pode estar fazendo e ninguém sabe. Vergonha dos parentes, dos amigos, vergonha do passado, vergonha da situação atual. Vergonha de vender, tudo é vergonha. Vergonha da esposa que está muito acima do peso e aí você tem vergonha de sair com ela mostrando por aí. Vergonha do marido que se veste mal ou fala mal. Tudo isso é vergonha. Vergonha de um filho que é dependente químico ou de um parente que está numa outra situação que você discorda e aí você tem vergonha. Todas essas vergonhas, e aí a gente oscila por vários tipos de vergonhas, tá? Tem uma aula na Jornada da Gratidão exclusiva sobre vergonha, como você limpar a vergonha. Porque sim, isso pode existir na minha família e eu ainda vou conviver com isso, tá tudo bem, era lá a situação do meu avô, não tenho nada a ver com isso. Entende? E daí eu limpo e sigo o meu caminho, eu não carrego mais essa vergonha nas minhas costas. Sim, é verdade, eu fiz isso aí aos 20 anos, nossa, que bizarro, mas você não precisa carregar essa vergonha com você. Então você precisa limpar. Porque quando eu estou vibrando na frequência da vergonha, tudo é muito pesado. Criar 300 reais para pagar a conta de luz é pesado, é sofrido. E criar 38 mil reais para pagar a prestação do apartamento na praia também é pesado. Vou conseguir, Liz? Claro que sim. Se você tiver determinação, se você tiver meios, se você seguir o processo de vendas ali, o processo de criar esse dinheiro, você vai conseguir. Mas é pesado. É angustiante. Você perde sono, você destrói as moléculas do seu corpo com o estresse, com a angústia. E agora não vamos falar de pagar prestação. Vamos falar de fechar contrato. Se você está vibrando na vergonha, se você está vibrando na culpa, se você está vibrando no desespero, fechar um contrato com um cliente também é pesado. Consegue, mas é pesado, é sofrido. Um espreme de um lado, outro espreme de outro, não flui levemente. E é por isso que você precisa aprender sobre frequências vibracionais, aprender e colocar em prática sobre frequências vibracionais e sobre energia. Não é religião, não é só espiritualidade, é ciência, é o teu corpo. Eu até dei um exemplo num outro vídeo falando que o nosso corpo é um controle remoto. Então, nesse controle remoto aqui, você tem vários botões. No teu corpo também você tem vários botões. Ah, Liz, não é verdade. Pois é. Se você não tem conhecimento, você não sabe onde apertar para ficar mais calmo, mais tranquilo, para ficar mais seguro, mais forte, mais corajoso. E é por isso que nós precisamos compreender sobre frequências vibracionais. Que frequência que você está vibrando hoje? Qual é a frequência? É de angústia, é de medo, é de desespero? Ou não? Não, Liz, eu tô fluindo numa frequência leve. Eu tenho certeza que eu tô cocriando, tô passando pelo meu processo, tô no meu degrau da escada. Quando você tá fluindo nessa leveza de entender o processo, de compreender que existe um degrau da escada, e aí você sabe em que degrau você está, é muito mais fácil criar. E daí a gente fala sobre facilidade. Criar com facilidade. Criar o relacionamento com facilidade. É, porque não basta arrumar namorado, não basta noivar, né? Tem o processo do casamento, tem que ser leve no dia a dia. Tem que ter aprendizado, tem que ter expansão, mas tem que ser leve. Porque se for pesado, você não aguenta. Se for pesado, você destrói as moléculas do seu corpo. E aí o preço é alto. Aí você ganhou muito dinheiro, tem que pegar esse dinheiro e usar para poder fazer cirurgias, para fazer transplantes, para poder cuidar do corpo, para tomar muitos remédios, para se manter equilibrado.
Enquanto que, se você entender de energia e de frequências vibracionais, e isso não é um pendrive que eu vou espetar no seu USB aqui atrás, tchuc, e aí você baixa o download. Não, você tem que compreender, você tem que aplicar e tem que praticar no seu dia a dia, tá bom? Então, se você quer, Liz, eu quero, eu entendi, eu já tô aqui no meu processo, mas eu quero fluir com mais leveza, eu quero fechar contratos com mais leveza, eu quero fluir na tranquilidade, sair do desespero e da angústia de não dar certo. Quero sair da frustração. Muitas pessoas não estão no desespero, não estão na angústia, mas elas estão na frustração. Elas planejaram que iriam fechar 15 contratos e só fecha 3. Daí se frustra. Elas planejaram que iam fechar 20 contratos, só fecharam 8. Aí a pessoa se frustra. E essa frustração destrói o teu organismo, destrói o teu campo energético, destrói a tua frequência que tu estava lá vibrando, né? Tô aqui vibrando numa frequência alta. Uau, maravilha! Vou fechar 20 contratos. Ah, que coisa boa! Vou vender 20 inscrições. Olha que coisa maravilhosa. Yes! Ah, vendi só 8. E agora? E agora que eu me projetei para 20... E agora que eu tinha planejado gastar o valor das 20, e agora que eu preciso do valor das 20 para eu poder bancar aquilo, aí você se frustra. O que você faz? Pá, despenca na frequência. Quando você compreende esse processo, antes de você despencar na frequência, você já se estrutura, já se prepara, e aí você consegue avançar, tá bom? Quer saber mais? Aqui em cima, na bios, aqui embaixo, no YouTube, nas descrições, você encontra o meu contato, o meu WhatsApp para falar comigo. E você pode escolher fazer a mentoria gravada, que está aqui, você vai encontrar o link da mentoria gravada, a Energia do Dinheiro. Você pode fazer a mentoria, tá lá as aulas gravadas, você faz no seu tempo, aplica e vai avançando de nível. Ou você pode fazer a mentoria no individual comigo. É só eu e você, porque daí é mais rápido. Por que é mais rápido? Porque daí você traz o entendimento e a gente destrincha aquilo junto. E eu enxergo muita coisa que você não consegue enxergar, porque eu tô de fora, é mais fácil ver. Eu tô aqui de cima, não de cima no sentido de saber mais, mas no sentido de olhar para a tua situação estando de fora. E aí a gente consegue avançar mais. Agora, se você está na situação que você diz assim, Liz, eu não posso nem comprar a mentoria gravada e também não posso pagar individual. Olha, aqui no YouTube, no Instagram, você vai encontrar muito conteúdo relevante. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Lá em 2010 e 2011 eu estava nessa situação. Gente, eu não podia pagar nem a minha conta de luz. Imagina comprar treinamento. Imagina comprar mentoria. Imagine... Não tinha condições. Então eu catava tudo que eu podia de gratuito. E aí, à medida em que eu fui co-criando, que eu fui mudando a minha realidade, eu fui investindo. E sim, eu tenho aí mais de 300 mil, com certeza ao longo dessa década, investido em mentoria, em livros, em treinamentos, em cursos profundos, com certeza. E sou imensamente grata pela oportunidade, porque você não gasta 300 mil sem criar esse dinheiro, sem que esse dinheiro flua na sua vida. E esse é o meu convite para você. Ou faça comigo no individual, se você já pode. Liz, eu já estou num patamar que eu posso avançar e eu posso ter uma exclusividade de atenção. Então, marca comigo, entre em contato. Não, Liz, eu vou ficar no gravado, porque daí eu faço todas as aulas, eu absorvo todo esse conhecimento e aí eu me programo para eu poder fazer, né, uma sessão contigo, para eu avançar um pouco mais. Não, Liz, eu estou numa situação ainda que eu não posso nada. Então, maratone os vídeos gratuitos. Essa semana eu dei uma olhada no YouTube, nós temos mais de 700 vídeos. É muito conteúdo. Dá para você assim, ó, dar saltos. Dá para pagar sua conta de luz com tranquilidade, dá para poder comprar o mercado com tranquilidade, dá para avançar muito. Dá para avançar muito na vida, tá bom? Beijo lindo para você, muito dinheiro e muita prosperidade.